Sentimos com a cabeça e não com o coração. É no cérebro, em regiões específicas, que ocorre o controle do humor. Uma dessas regiões é chamada de sistema límbico. O sistema límbico, em conexão com outras áreas, o lobo pré-frontal e o lobo órbito-temporal, é o responsável pelo controle do nosso humor. Os neurônios dessas áreas liberam continuamente substâncias, os neurotransmissores, que são responsáveis pela regulação do humor. O adoecimento dessas regiões vai ter como consequência a disfunção do humor, surgindo com isso os sintomas da depressão. Agora vem a pergunta: como o nosso humor adoece? Para entendermos como o humor adoece, temos que saber quais são os fatores que o influenciam. O humor sofre influência da constituição biológica do indivíduo, de sua condição psicológica e das circunstâncias ambientais em que ele vive. Portanto, estamos diante de uma doença com causas biopsicossociais. Capítulo 2. Causas biológicas da depressão. Os aspectos biológicos estão relacionados com a genética e com as alterações físicas que ocorrem no cérebro. Quanto à genética, os estudos mostram que pessoas com familiares de primeiro grau de pacientes deprimidos apresentam até 3 vezes mais chance de ter depressão do que aquelas pessoas que não têm histórico familiar. No entanto, a genética isoladamente não determina a doença. Ou seja, não é porque o pai ou a mãe têm depressão que os filhos terão, mas é sim uma predisposição ao adoecimento, como a hipertensão e o diabetes. Isso porque, para que ocorra a doença, é necessário que outros fatores estejam associados. Quanto aos aspectos físicos, a ciência não tem mais dúvidas. Trata-se de uma doença cerebral neuroquímica. O que significa isso? Entendendo o funcionamento cerebral. Todo o funcionamento cerebral é feito a partir da comunicação de um neurônio com o outro. O simples ato de abrir e fechar as mãos significa que milhões de neurônios se comunicaram entre si. Essa comunicação não é feita diretamente de um neurônio para outro. Os neurônios não estão colados uns aos outros. Entre eles existe um espaço chamado de fenda sináptica, e a comunicação é feita por mensageiros chamados neurotransmissores. A figura mostra uma comunicação normal entre 2 neurônios noradrenérgicos, azuis, e os 2 neurônios serotoninérgicos, rosas. As bolinhas vermelhas e os triângulos azuis são os neurotransmissores fazendo a comunicação entre os neurônios. Por exemplo, o neurônio da serotonina, ao ser estimulado, libera uma certa quantidade de neurotransmissor serotonina na fenda sináptica. O neurotransmissor se ligará a receptores 5HT1, 5HT2, 5HT3 do neurônio seguinte, estimulando e fazendo com que a informação chegue ao seu destino. Porém, esse sistema de comunicação pode falhar de várias maneiras. Por exemplo, os neurônios podem morrer, diminuindo o número de células e dificultando a comunicação. Ou os neurotransmissores podem estar em quantidade insuficiente para que a comunicação ocorra com sucesso. Por exemplo, uma lesão na parte do cérebro responsável pela contração da mão seria suficiente para que o desejo de abrir e fechá-la não se realize, pois não haverá comunicação entre os neurônios responsáveis por essa ordem motora. Com os sentimentos não é diferente. Para que o indivíduo sinta de forma harmônica, equilibrada e proporcional ao estímulo, a comunicação entre os neurônios tem que estar perfeita. Na depressão, os neurônios estão doentes. Nas áreas que controlam o humor, os neurônios passam a não liberar neurotransmissores em quantidades apropriadas. A diminuição da quantidade de neurotransmissores leva a uma série de outras alterações, como a diminuição dos impulsos nervosos e o aumento do número de receptores. No final, todas essas alterações vão resultar em sintomas depressivos. Compare a quantidade de neurotransmissores, bolinhas vermelhas e triângulos azuis, da primeira figura com a segunda.
Compare a quantidade de neurotransmissores, bolinhas vermelhas e triângulos azuis da primeira figura com a segunda. Compare a quantidade de neurotransmissores, bolinhas vermelhas e triângulos azuis da primeira figura com a segunda. A primeira figura é de um paciente deprimido e a segunda de um indivíduo saudável. Veja a quantidade de neurotransmissores entre os neurônios. No paciente deprimido, a quantidade está bastante diminuída em relação ao indivíduo saudável. É essa diminuição que é responsável por parte dos sintomas. Os principais neurotransmissores envolvidos na depressão são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Agora, já começamos a entender como uma pessoa começa a adoecer de depressão. Ela nasce com uma predisposição genética. E em um determinado momento de sua vida, ela começa a apresentar uma alteração química no cérebro que se expressa em forma de sintomas. O que a pessoa sente. E os fatores psicológicos e ambientais? Esses fatores são denominados fatores desencadeantes e mantenedores da depressão. Isso significa dizer que existem fatores que contribuem para iniciar a doença, ou seja, iniciar a alteração química cerebral, e fatores que contribuem para manter essa alteração, fazendo com que a depressão se torne prolongada e de difícil tratamento. Os fatores desencadeantes e mantenedores podem, grosso modo, serem classificados em internos ou externos. Os fatores internos estão ligados à pessoa, como sua constituição biológica e psicológica. Por exemplo, um indivíduo com predisposição genética para a depressão e com dificuldades de lidar e aceitar frustrações tem uma possibilidade maior de ter depressão. Os fatores externos estão ligados a algumas circunstâncias de vida que podem levar a um risco elevado de depressão. Conheça os principais fatores internos e externos causadores de depressão. Fatores familiares: fim de uma relação sentimental, relações conflituosas, problemas conjugais, divórcio, luto. Separação da família, estar longe de casa. Fatores ligados ao estado de saúde: perda da integridade física, lesões graves, doença crônica, doença debilitante, doença incapacitante, fármacos e drogas. Fatores ligados à violência: violência física, violência psicológica, tortura, assalto, rapto, ataque terrorista, prisão, viver em ambientes de elevada incidência de criminalidade. Fatores ligados a acontecimentos vitais: testemunha de acontecimentos graves, catástrofes naturais, acidentes dos quais se sinta culpado, acidentes rodoviários ou domésticos. Fatores ocupacionais: tempo de descanso curto, problemas com os superiores, problemas de carreira, dificuldades econômicas, dificuldades financeiras. É importante ressaltar que esses aspectos, por si só, não determinam a depressão. Apenas contribuem para que pessoas predispostas, quando submetidas a essas situações de vida, desenvolvam a doença. Isso explica porque, havendo duas pessoas submetidas a um mesmo fator estressor, como por exemplo uma separação conjugal, uma deprime e a outra não. É a somatória dos fatores genéticos, físicos, psicológicos e sociais que vão determinar a doença. A pessoa não escolhe. É a somatória dos fatores genéticos, físicos, psicológicos e sociais que vai determinar a doença. A pessoa não escolhe entrar em depressão. Ela não quer a doença. Ela apenas desenvolve a depressão a partir da combinação desses fatores. Nesse momento, já temos o conhecimento para entendermos como uma pessoa adoece. Ela normalmente tem parentes com depressão, a predisposição genética. No decorrer da vida, ela desenvolve traços de personalidade que facilitam a evolução da doença, os fatores psicológicos, como, por exemplo, a dificuldade de superar as frustrações, o pessimismo, a insegurança. E quando submetidas a eventos desencadeantes, os fatores ambientais, a doença aparece. Por isso, falamos em doença biopsicossocial. Conheça a história de Maria das Dores. Maria das Dores, nome fictício, foi minha paciente por muitos anos. Ela chegou ao consultório em um final de tarde chuvoso em que eu já encerrava os trabalhos e me preparava para ir para casa. Pedi uma consulta de urgência.
Ao entrar no consultório, notei uma senhora que aparentava 45 anos de idade, andando devagar, cabisbaixa e com cabelos despenteados, maltratados. Ao sentar-se na cadeira, disse: Doutor, não aguento mais. Me ajude. Então começou a contar sua história e logo observei que facilmente caíam lágrimas de seus olhos e que esses evitavam cruzar com os meus, como se estivesse sentindo vergonha. Olá, tudo bem? E aí, você já começou a ler este livro, O Há uma Luz no Início do Túnel, que eu resolvi ofertar para você de uma forma gratuita para ajudar a transformar a vida das pessoas. É para isso que eu escrevo os meus livros. E se você já começou a ler este livro, eu queria saber sua opinião, eu queria saber seu comentário, eu queria saber se você tem alguma dúvida. Eu também sou professor e tenho um enorme prazer em ensinar as pessoas, em elucidar esse tipo de conteúdo. Então, se você tem alguma dúvida, me manda um e-mail, me manda um direct, que eu vou ter um prazer enorme de te responder. Mas eu gostaria de falar aqui para você, neste vídeo, sobre o meu segundo livro, o A Fórmula. Não estou aqui apenas para vender um produto. Eu estou aqui para ajudar a transformar a vida das pessoas. Nós vivemos hoje numa sociedade muito doente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Somos o país mais depressivo da América Latina. Somos um dos países que mais consome antidepressivos no mundo. Os brasileiros estão sofridos e eles estão doentes. Eu tenho percebido isso nos últimos 20 anos de profissão que tenho. É isso que me faz sentar numa mesa, pegar uma caneta e escrever um livro. Por isso que antes de qualquer coisa, eu sei que este livro é capaz de mudar a sua vida. Mas eu não quero que você simplesmente compre este livro sem pelo menos ter lido uma página desse. Porque você precisa se interessar pelo assunto. E aí, quando você entender o que eu quero ensinar para as pessoas, você vai falar assim: caramba, eu preciso saber mais. E este livro é um aprofundamento da plenitude da saúde mental. Eu encontro pessoas na rua que me cumprimentam. Doutor Pablo é o senhor? Eu falo, sim, sou eu. Eu queria te agradecer, porque o senhor ajudou a salvar a minha vida. Quando eu li o seu livro, deu um start, deu um momento na minha vida que eu entendi que eu precisava mudar. Então eu queria te apresentar este livro que foi escrito com muito carinho, fruto de muita pesquisa e nasceu também do meu coração para ajudar você, sua família, seus amigos, todo este planeta que precisa de ajuda. Clica aqui nesse botão para você saber mais sobre esse livro, como adquirir. Vai ser um prazer entrar na sua casa também com este livro.